Oi crônicas, oi crônicos, eu sou a Luísa, sejam bem-vindos ao canal do Múltiplas Crônicas. Aqui você encontra informações confiáveis para viver com qualidade e assumir o controle da sua jornada crônica. Nesse episódio do quadro Conectando com Especialistas, eu trouxe um tema importantíssimo, que faz parte da rotina das pessoas crônicas, mas que ao mesmo tempo pode trazer muitos medos e traumas e até despertar alguns gatilhos, que é o exame de ressonância magnética. Eu já compartilhei no meu perfil do Múltiplas Crônicas algumas práticas que eu utilizo para tornar esse processo um pouco mais leve. E sempre que eu trago esse assunto, surgem muitas dúvidas. Por isso, eu convidei a doutora Giovana Dias, que é médica especialista em radiologia e diagnóstico por imagem, para nos ajudar a entender melhor esse exame que é fundamental e vai nos acompanhar por toda a vida. Vamos lá? Aproveita para já seguir o canal e deixa aqui o seu like antecipado, porque eu tenho certeza que essa conexão está incrível e vai valer a pena. Doutora Giovana, obrigada por aceitar o meu convite e compartilhar informações com a comunidade do Múltiplas Crônicas. Seja bem-vinda. Olá, pessoal! Olá, seguidores do Múltiplas Crônicas. Doutora, a maioria das pessoas que vivem com doenças crônicas e até quem não vive com doenças crônicas sente receio ao fazer o exame de ressonância magnética, não é? Então, para a gente começar a nossa conversa, explica, por favor, o que é o exame e como ele funciona? Ele é um tubo que você vai, através de uma mesa, de uma maca mecanizada, ela vai deslizar e você vai entrar e sair do tubo, ok? Esse tubo tem as extremidades abertas. A extremidade de trás e a extremidade da frente são abertas para você poder deslizar dentro deste tubo, ok? Então não é um aparelho completamente fechado, que você entra e a parte de trás vai estar fechada, nada disso. Ele tem as duas extremidades abertas, apesar de ser um aparelho tubular longo. Então você entra dentro dele para realizar. Além disso, você também tem que utilizar as bobinas, tá? As bobinas são como se fossem as antenas que vão captar essas imagens através de som e do campo magnético. Através de um conjunto dos dois, vão alinhar as moléculas e formar a imagem para a gente poder analisar depois. Tem diversos tipos de bobinas, dependendo da parte do corpo a ser examinada. Então, assim, a bobina de crânio, ela é uma bobina que vai aqui na cabeça. A de coluna, você apoia nela. Então, é mais um fator, né? Além do aparelho, da sala, a bobina ainda é mais um fator que deixa esse exame um pouco desconfortável, digamos assim. Antes de entrar para o exame, vai ter uma entrevista, você vai ser orientado a retirar a roupa, colocar um aventalzinho da clínica, para entrar sem nenhum metal, entrar sem nada dentro da ressonância, porque o campo magnético não permite que a gente entre com metais, com nada disso, podendo acontecer algum acidente. A partir do momento que você deita, é posicionado, coloca a bobina, quem te posicionou, o técnico, o enfermeiro, vai sair da sala e vai para a sala de comando, que é uma sala que está do lado de fora, com um vidro. Essa equipe tá te vendo o tempo inteiro, tá? Eles também te entregam normalmente uma campainha para caso você não se sinta bem ou tenha qualquer problema durante o exame, você aciona a campainha e eles vão te atender. Vão parar o exame imediatamente e entrar na sala para saber o que está acontecendo. Assim que o exame começam os barulhos, começam os sons, né? Porque como o próprio nome diz, ressonância magnética. A gente vai formar imagens através de sons e campo magnético, ok? Então, o som também é um barulho alto, né? Que pode também vir a incomodar, né? Um barulho que vai fazer mais ou menos assim, ó, bem, 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 como sinos altos e constantes, tá? Também são fundamentais para a realização desse exame. Na grande maioria das clínicas, assim que você entra para fazer, eles já vão te orientar quanto a tudo isso e vão te dar aí uns protetores auriculares ou vão te dar um fone de ouvido que você vai ficar escutando uma música, algo assim durante o exame. E por que o exame de ressonância magnética é tão importante para quem vive com doenças crônicas? A ressonância magnética hoje em dia é um exame de alta sensibilidade e alta especificidade para os diversos tecidos e lesões do corpo. Então, ela é fundamental tanto para o diagnóstico
quanto para o controle da sua doença, né? Para o acompanhamento da sua doença, para a gente saber se ela está estabilizada, se ela está evoluindo, se ela agudizou, né? Se você está tendo uma crise com novas lesões agudas ou aquela lesão crônica ela se tornou aguda de novo. Tudo isso é através da ressonância magnética que a gente vai saber. É o melhor exame, é incomparável com qualquer outro tipo de exame. Então, ela é fundamental, sim, tanto para o diagnóstico quanto para o controle da sua doença. E em relação à máquina do exame, aquele tubo enorme, fechado, ele pode ser bem intenso. Atualmente, a gente já tem algumas máquinas abertas, correto? Conta pra gente um pouco como essas máquinas funcionam e como é a qualidade das imagens dessas máquinas. Na verdade, a gente tem máquinas abertas há muitos anos. O grande problema é que a qualidade das máquinas abertas não chega nem próximo ao das máquinas fechadas. Como que é a máquina aberta? Qual que é a diferença? Normalmente ela é composta por um semitubo, tá? Então não é um tubo inteiro. Também tem a mesa que passa dentro dela e esse tubo vai passando em volta de você. Ela é mais ampla e não é totalmente assim, né? Redondinha assim. Ela é assim, ela é abertinha. É sim um pouco mais confortável para se realizar o exame, mas infelizmente a gente tem esse problema da qualidade das imagens não se aproximar da ressonância de campo fechado. Porém, é uma opção, tá? Se o seu grande problema for a realização no campo fechado e você se sentir mais confortável, é uma opção sim. Bom, algumas pessoas sentem claustrofobia e podem até mesmo vir a ter crise de pânico durante o exame. Quais são as situações que podem acontecer? Pode acontecer? Pode acontecer. Como pode acontecer dentro de um elevador ou dentro de qualquer outro lugar fechado ou lugar que a pessoa se sinta desconfortável, né? Isso pode acontecer quando o paciente já é um paciente que ele tem essas crises frequentemente, está tratando, está analisando, ou pode acontecer como um primeiro acontecimento, né? Se for o primeiro, realmente, como eu disse, toca a campainha, chama o enfermeiro, encerra o exame ali. O ideal é sempre conversar antes com o seu médico. Ele vai poder te receitar alguma medicação que vai te deixar mais tranquilo ou que vai te dar um pouco mais de sono para você realizar esse exame com mais tranquilidade, ok? Mas sempre com o seu médico. Por quê? Porque ele vai saber as interações medicamentosas, ou seja, as medicações que você já toma com o seu tratamento, o que você pode tomar. Nunca, nunca, nunca. Ah, meu amigo falou que toma um Rivotril ou que toma um diazepam, enfim. Nunca tomar essas medicações sem que o seu médico tenha conhecimento disso, ok? A gente tem que fazer com que esse exame seja o menos sofrido possível, porque ele é muito fundamental para você. Quanto mais desconhecido é pra gente, maior é a chance da gente ter uma crise de ansiedade, a gente ter um problema durante a execução desse exame, né? Porque a gente está diante do desconhecido, a gente não sabe que vai vir o barulho, a gente não sabe que vai vir o tubo, a gente não sabe que vai durar um bom tempo. Outra coisa é que a ressonância ele é um exame mais demorado, porque a aquisição das imagens dele é mais demorada, eu preciso de várias sequências. Cada parte do seu corpo a gente vai durar mais ou menos aí de 20 a 30 minutos, né? Então, no caso de vocês, que geralmente fazem aí o crânio e a coluna cervical e torácica, ou até a coluna total, e o seu médico pede esses exames juntos, a gente calcula aí numa máquina extremamente moderna que esse exame vai durar aí pelo menos 1h30. Então, a gente tem que se preparar. Nossa, doutora, é muito tempo. Eu mesma já passei quase 3 horas numa máquina e recebi alguns relatos de pessoas que passaram 4 horas. Como lidar com isso e como nos preparar para o exame? Uma das opções é pedir na clínica o fone de ouvido, colocar uma música ou até o óculos virtual. Algumas clínicas oferecem isso para a gente distrair. E outra coisa é a gente tentar exercitar, a gente tentar durante o exame usar técnicas de respiração, de meditação, até de oração, né? Tudo depende do que deixa você mais tranquilo durante o exame. Por isso eu digo que a gente conhecendo o exame, a gente sabendo o que está por vir, é mais fácil da gente enfrentar. Então, eu vou imaginar, olha, eu vou ficar 1 hora, 1h30.
eu tenho dor nas costas, eu tô com uma tosse crônica, como que eu vou lidar com isso? Primeira coisa, eu vou conversar na clínica onde eu for fazer o exame e vou falar, olha, eu tô com esse problema, eu tenho muita dor nas costas, o que eu posso fazer? Uma coisa que a gente pode fazer e que eu acho uma excelente solução é separar os exames. Então, se o seu médico pediu crânio e coluna total, faz o crânio num dia, a coluna no outro dia, porque você não vai ter que ficar tanto tempo assim naquela máquina. Se a gente tiver opção, procure a opção com as máquinas mais modernas, mais rápidas, né? As clínicas mais humanizadas que elas já têm, né? O fone, o óculos, que muitas delas têm até assim as paredes, pinturas de paredes, mas que vão te deixar mais relaxado durante a realização do exame. E quando a gente pode considerar a sedação como uma opção? A maioria das clínicas oferece o exame com sedação. Você vai ter um médico anestesista que vai te acompanhar, que vai te ver antes do exame, vai realizar a sedação, não é uma anestesia nem nada complexo, é uma coisa simples. O anestesista vai realizar essa sedação, vai te acompanhar durante o exame e depois do exame. Eu acho uma excelente opção para quem criou-se um bloqueio ou até tem crises mesmo, não consegue, tem claustrofobia, não consegue ficar lá dentro. Eu acho que até uma melhor opção do que procurar uma ressonância de campo aberto ou de não realizar o exame é realizar o exame perante sedação. É só pedir para, na hora também que o seu médico fizer o pedido médico, ele peça ressonância magnética com sedação. No geral, quais são os preparativos necessários para realizar uma ressonância magnética? O único preparativo é o jejum, ok? Tem que ficar 4 horinhas aí em jejum antes da realização do exame. E o preparo psicológico, né? A gente tem que pensar, ó, vou fazer o exame, ele vai ser um exame demorado. Outra preparação muito importante é jamais esquecer de levar os seus exames anteriores, porque isso é fundamental para o médico radiologista analisar e dar a informação correta para o seu médico de como está a evolução da sua doença. E o paciente pode dormir durante o exame? Pode tranquilamente dormir. O que não pode é enquanto o paciente dorme, por exemplo, se o paciente tem apneia de sono, se o paciente ronca, aí o paciente vai se movimentar. Então o ideal é que ele não durma, mas dormindo e ficando naquela posição não tem problema nenhum. Doutora, em relação ao uso do contraste, quais são os casos que ele é realmente necessário? O contraste paramagnético, tá, que é o gadolínio, é um tipo de contraste diferente do que a gente está acostumado a escutar sobre contraste, que é o contraste da tomografia, que é o contraste com iodo, que é um contraste que ele é potencialmente alérgico, ele tem muita reação adversa, tá? O gadolínio não. O gadolínio tem pouquíssimas reações adversas. Explica pra gente, por favor, como o contraste atua no nosso corpo e o que ele evidencia no exame. Quando a gente injeta o contraste, algumas lesões que talvez sem contraste elas estão ali, todas iguaizinhas. A gente pode falar, são as lesões crônicas desse paciente, são as lesões que estão aí há muito tempo. Quando a gente injeta o contraste, aquela lesão que ela está em atividade, que ela está tentando voltar a funcionar, dar uma crise nova em você, ela vai brilhar. Vamos colocar assim para ser uma forma mais fácil de entender. Então ela brilha na hora que a gente injeta o contraste e aí a gente vai diferenciar isso. A gente vai diferenciar se as suas lesões são todas crônicas, todas antigas, ou se você tem lesões novas, ou se alguma daquelas suas lesões antigas ela está novamente em atividade. Então, o contraste é tão importante quanto o exame. Quais são as reações que podem acontecer? São reações locais e na hora do exame pode esfriar o corpo, sentir um pouco de desconforto gastrointestinal, enjoo, pode sentir um aquecimento assim na cabeça. Durante a injeção, acabou. E quais são as contraindicações no caso do contraste? Ou seja, quando o paciente deve ou não deve utilizá-lo? A contraindicação maior dele é com os pacientes renais, né? Com os pacientes que tenham problemas renais, aí, os renais crônicos, pacientes que fazem hemodiálise. Com esses, realmente, o ideal é não utilizar o gadolínio.
e porque ele pode dar uma nefrotoxicidade aí, então isso não é bacana. E aí, então, aproveitando com os preparativos que eu falei, só o jejum, não é só o jejum, muitas vezes o médico vai pedir também, a clínica vai pedir para que você leve um exame de sangue da sua função renal, para a gente saber se a sua função renal tá legal, para poder injetar o gadolino com maior segurança. Qual é a recomendação após um exame em que foi realizado o contraste? Saia do seu exame e se hidrate muito bem, tome bastante água para o seu corpo eliminar o mais rápido possível aquele contraste. Doutora Giovana, obrigada por compartilhar essas informações tão importantes sobre um exame que é tão fundamental para a nossa vida crônica. E tem mais um episódio dessa conversa especial sobre o exame de ressonância magnética aqui no canal. Já aproveita para conferir na sequência desse episódio. E se você curtiu essa conversa e se ela foi útil para você, compartilha com seus contatos e me conta aqui nos comentários o que você achou. Já aproveita para seguir o Múltiplas Crônicas em todas as redes sociais e se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho para ser avisado dos nossos próximos conteúdos. Obrigada e até o próximo vídeo aqui do canal.